eu queria reivindicar também um aspecto que alguns aspectos que ela trouxe. Um é o tratamento assimétrico, não só que a grande imprensa brasileira trata o episódio. A gente já comentou e comenta sempre aqui na rádio quanto a imprensa às vezes trata uma mesma coisa dependendo da conveniência, e duas coisas com equivalência de formas diferentes, a depender da conveniência do dono do veículo, né? Mas a própria imprensa alternativa, muitas vezes. E aí tem a ver com a ligação que a imprensa alternativa tem com as organizações de esquerda e com o projeto das organizações de esquerda. Aí dando uma continuidade com o tópico anterior. Uma das questões que chamam a atenção é que o quanto as organizações de esquerda passaram a ser defensoras do regime, certo? Então, a gente estava falando de fascismo, as organizações de esquerda passaram a ser defensoras do regime, a querer ser gestoras do regime democrático burguês e do sistema capitalista. E, em muitos casos, não dá para se enfrentar com o imperialismo, e uma das faces do imperialismo é o lobby sionista, é o próprio sionismo. Então, haja visto o comportamento de parte, inclusive do PSOL, que logo que houve a primeira ação do Hamas, houve uma crise na candidatura do Boulos, porque eu não vou entrar em detalhe, né? Eu acho que parte de vocês já ouviram, o coordenador que era ligado ao sionismo reclamou que o PSOL não se colocou de maneira contundente criticando o Hamas. E é curioso que nenhum gesto de solidariedade prévio aconteceu ao longo desse ano, diante dos sucessivos ataques que Israel realizou em Gaza. Porque o episódio do Hamas, que levou a essa ação genocida de Israel, é resultado de uma série de incursões que Israel fez através de bombardeios e lançamentos de mísseis ao longo deste ano. E que lá na Cisjordânia, que não tem a ação do Hamas, o Hamas é ultraminoritário, está acontecendo uma série de ações militares violentas contra civis, prisões, levas de prisões de pessoas, e muitas vezes porque simplesmente falou mal de Israel nas redes sociais. A gente tem vários vídeos mostrando isso, né? Não foi só protestos de rua, inclusive protestos de judeus criticando a ação de Israel estão sendo reprimidos com extrema violência por parte da polícia. Uma repressão que coloca o Estado de Israel pertinho de boa parte das ditaduras explícitas ou amplamente, hegemonicamente reconhecidas como ditaduras pelo mundo afora, certo? Então, queria chamar a atenção disso. E o outro contexto é o quanto o imperialismo pouco se importa, e cada vez mais, com a questão palestina. Haja visto que, dos últimos anos, saiu da órbita dos debates diplomáticos internacionais, inclusive da grande imprensa. Então, a ação do Hamas e a triste reação genocida de Israel, né, o prolongamento da ação de Israel, né, trouxe de volta à opinião pública a questão palestina, que andava bastante secundarizada. E está secundarizada porque Israel se reafirmou como um espaço do imperialismo no Oriente Médio, né, como, não apenas como uma guerdame, né, como um braço armado do Oriente Médio, até porque boa parte dos regimes de lá, mesmo aqueles que no passado eram nacionalistas, hoje não são mais, né? Então todos aderiram ao projeto do imperialismo de maneira mais explícita, mas lá funciona como um centro de startup, de inovação, de produção de armas bélicas para o mundo, que inclusive não só o governo brasileiro compra lá, o governo do estado do Rio de Janeiro compra lá, e boa parte das prefeituras compram armamentos e treinamentos, né, serviços de treinamento de segurança pública
de Israel. Então, esse papel de Israel como instrumento do imperialismo é preciso ser chamado a atenção. E aí o envolvimento, a concluir, da esquerda nos governos, nos regimes, não faz com que ele vá buscar contundência. Então, a gente não está vendo grandes protestos de rua, inclusive por conta disso. Né? Não há uma consequência, né? De construir os atos, de mobilizar como acontece em outros lugares do mundo, inclusive por conta dessa circunstância.